Bom dia, pessoal, tudo bom? Muito bom estar aqui, né? Eu acho que vocês me conhecem, né? A gente estava aqui no dia. Quem é que estava na aula inaugural aqui? Pois é, a gente estava aqui, né? Pagando aquele velho mico gostoso, né? De ficar dançando aqui na frente. E é muito bom estar aqui com vocês no sábado para falar de um tema que é vida espiritual, certo? Então, eu gostaria muito de contar com a participação de vocês, para que eu não fique aqui só eu falando, né? A ideia é que a gente converse sobre essa vida espiritual. Afinal, o que é essa vida espiritual? Aonde eu me vejo e me encontro nessa vida espiritual? A nossa discussão é hoje. A gente vai passar pelo conteúdo, mas sempre buscando trazer para a nossa vida, porque, afinal, nós somos espíritos. Não é isso que a gente está falando aqui? Que espíritos são pessoas e pessoas são os espíritos? Então, a gente vai começar, então, falando sobre... Aula 9 já, né? Primeira pergunta, eu vou começar logo com uma pergunta para vocês. E eu gostaria que vocês me respondessem. Agora, eu vou pedir somente aquele velho combinado, né? Levanta a mãozinha, que o microfone chega até vocês, o monitor traz, certo? Para que a gente possa ouvir bem. Né? E confesso que eu estou um pouquinho surdinha, porque eu estou com otite. Então, se não tiver microfone, é capaz de eu não ouvir a pergunta, e nem o internauta que depois vai estar lá buscando a nossa aula na TV Harmonia, tá certo? Pode, a qualquer momento, perguntar, não precisa esperar, não. Levanta a mãozinha, eu vou pegar e vou responder. Pode ser que eu espere só um minutinho para eu terminar o raciocínio, mas eu volto para a pergunta e vou pedir licença a vocês, que se a pergunta começar a sair muito do tema, eu vou pedir licença e dizer, olha, essa pergunta aí, eu não tenho como, a gente vai ver em um outro momento, numa outra aula, porque a gente já tem conteúdo pra caramba para falar aqui, né, para dar conta, tá certo? Aí vocês não vão ficar chateados comigo, né, se eu não responder, tá bom? Então, vamos lá. Pergunta para vocês. O que você entende por vida espiritual? Pode ser sincero, falar o que você achar que é a vida espiritual. Os desencarnados estão tudo com a mãozinha levantada, que eu estou vendo, e os encarnados tudo acanhado. Por que será, né? Ninguém tem ideia do que é uma vida espiritual? Parar aí um pouquinho. Uma vida... Microfone. É a vida verdadeira, que a gente faz um ciclo na matéria, mas continua na vida espiritual, que é eterna. Então, essa vida espiritual para você é depois do desencarne, é isso que é a vida verdadeira? Não, ela é aqui também. Então... Ela é aqui e continua quando a gente deixa a matéria. Legal. Alguém concorda, discorda, ou tem outra ideia do que seja uma vida espiritual? Eu acredito que seja um conjunto de aprendizados que a gente tem durante a nossa existência como um todo, tanto encarnados, como enquanto desencarnados. Então, são as experiências, o conjunto daquilo que você consegue absorver durante a vida, né, desse espírito. Ok, obrigada. Eu vou dar spoiler ainda. Vamos lá. E aí, quem mais? Fale aí, me diga. Ninguém falou, tá? Eu tenho certeza que ela tem alguma coisa para falar. Aqui, você. A gente faz assim, né, gente? Quando não... Eu concordo com o que elas disseram. A nossa vida aqui é uma vida espiritual. E depois que a gente desencarna, a gente continua no mesmo processo, né? A gente só vai tentando evoluir cada vez mais. Eu entendo assim também. Beleza. Alguém entende diferente? Todo mundo concorda? Todos concordam com a colega? Que a vida espiritual é a experiência do espírito, não foi isso que disseram? Que essa experiência é tanto aqui, né, na Terra, encarnados, como também após o desencarne. Né? E o que é essa vida? São todas as oportunidades que a gente tem de aprendizado, seja encarnado ou desencarnado. Foi isso que vocês disseram? Concordam? Vocês concordam? Hein? Parabéns, viu? A turma está afiadíssima. Acho que eu não vou precisar nem dar aula. É exatamente isso, gente. A vida do espírito é a vida do espírito. E não interessa se é numa experiência espiritual encarnado ou numa experiência espiritual desencarnado. É tudo espírito. Não é verdade?
Então, a gente, às vezes, separa muito essas, como se fossem coisas diferentes, como se isso aqui não fosse a nossa vida. Né? Pior, tem gente que encara isso aqui ainda como um castigo, essa experiência como algo difícil, é um castigo. Na realidade, não. São experiências necessárias para cada um de nós, na sua intensidade, na sua modalidade, que vão modelando o espírito que a gente é, aperfeiçoando aquilo que a gente, né, pretende ser, né? Porque a gente tem uma trajetória espiritual. A gente quer chegar em algum lugar. A gente quer chegar ao ponto de saber o que nós somos, enquanto espíritos, porque a gente não sabe. A gente não sabe, a gente deduz, a gente né? Mas a gente não sabe, a gente quer encontrar essa essência, né, que nos leva ao encontro com o divino, ao encontro com nós mesmos. Né? Então, a vida espiritual está aí para isso. As nossas experiências espirituais estão aí para isso. Ok? Então, vamos falando, já que a gente já iniciou muito bem, né, eu tenho certeza que vocês vão entender tudo que eu vou falar a partir de agora, porque esse olhar é fundamental. É não separar a experiência do espírito enquanto encarnado e desencarnado. Qual é o objetivo hoje do nosso encontro? A percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social e espiritual de acordo com seus níveis de evolução. Os específicos, né, entender as variações do fluido cósmico universal. Então, a gente vai retomar, né, o fluido, vai relembrar um pouquinho, né, do que ele é, né, e tudo aquilo que se origina a partir dele. Percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais. O que é isso mesmo? Quando eu desencarno, é tudo arrumadinho? Ou então um arrumado desorganizado? Como é que é isso? Que pessoas eu vou encontrar lá? Que qualidade de lugar eu vou, né? Que estruturas eu vou encontrar lá? Entender que as missões e ocupações dos espíritos variam de acordo com seus níveis de evolução. Ou seja, pode até trocar a palavra evolução pelo aquilo que eu sou. Não é? Então, eu vou ter minhas ocupações, eu vou viver nos lugares, eu vou estar com as pessoas de acordo com aquilo que eu sou, aonde eu já consegui chegar, aonde eu já consegui me compreender enquanto espírito, compreender o meu propósito, né? O tal propósito que todo mundo, né, corre para tentar entender. Eu também estou correndo atrás do meu, viu? Para poder entender qual é o meu propósito ainda aqui. Né? Perceber que os espíritos se organizam em cidades e que continuam seus estudos no mundo espiritual. E para quem não gosta de estudar, é horrível isso, né? Para quem não gosta de estudar, que foi arrastando aqui no plano material, ter que desencarnar, ainda ter que estudar. Gente, pior, não é só estudar, é trabalhar. Né? Então, quantos de nós ainda pensam que a gente vai desencarnar e vai ficar lá, no mundo, no paraíso, de asinha, tocando harpa, na beira do rio, vendo cisne? Poxa, né? Será que eu mereceria algo assim? Será que existe algo assim? Não sei, vamos fazer uma análise individual de cada um de nós para ver se esse tão sonhado paraíso, que nada mais que é a paz, que é a busca da nossa essência, será que eu já tenho condições de estar lá? Como eu sou hoje, a humanidade como é hoje. É uma boa reflexão para a gente entender essa vida espiritual que a gente vai encontrar, certo? Gosto muito esse trecho que está lá, né, no Evangelho, que diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. O que será que João quis dizer com isso, quando ele fez essa colocação? Que casas são essas? Que moradas são essas? E aí? Vocês estão muito quietos hoje. Eles são quietos assim? Foi, eu acho que é isso, lá no Harmonia. Vamos lá, uma mãozinha já. Eu já pedi licença aos desencarnados, viu? Primeiro os encarnados. Bom dia. Bom dia. Eu imagino que seja exatamente o que você relatou, que são esses núcleos sociais, né? Então, existem muitas moradas dentro da casa do meu pai, que são os núcleos sociais. Legal, legal. Né? Os aglomerados, as aglomerações de pessoas, né? Também sim, é uma morada, né? A nossa casa aqui, nossa família é uma morada. Aqui é uma morada, né? Não concordam? Tudo aqui é uma morada. Que mais?
Só isso? Vamos lá. Ela começou bem. Enquanto vocês pensam, eu vou botar a aguinha. Ah, já botaram. Equipe eficiente. Gente, ninguém mais tem uma ideia do que sejam essas moradas? Ah. A glicose começou a baixar. O outro espírito ali, encarnado, que levantou a mão. A glicose deixa a gente prostrado. É. Eu acredito que cidades, hospitais, escolas, acredito que a gente tem uma missão ou um propósito aqui, e quando desencarnarmos, vamos para um pouco semelhante do que estamos vivendo aqui. Ou se a gente aprendeu muito, quem sabe a gente vai ter uma moradia um pouquinho melhor do que a que já tivemos aqui. Vai encontrar um lugarzinho melhorzinho, né? Dependendo do que eu sou. Não, segura aí, que mais? Aqui, ó. Eu gosto da equipe fazendo exercício, assim, quando tem bastante pergunta, eles ficam para lá e para cá. Diga. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade. Essas moradas, elas estariam relacionadas à sua evolução espiritual? Se elas estão vinculadas à nossa evolução, sim. O tipo de morada, sim. A gente vai conversar sobre isso, inclusive. Estão vinculadas, sim, sobre aquilo que nós somos, né? Aqui, ó, tem mais lugar, tem mais morada aí. Quem foi? Você? Se eu interpretar que essa casa não é necessariamente algo físico, material, mas que essa casa é o Pai em si, eu posso entender que essas várias moradas, na realidade, é porque existe espaço nele para todo tipo de espírito, independente do seu grau de evolução. Então, ele acolhe a todos nós, independente desses níveis. Então, assim, há muitas moradas para todo tipo de, digamos assim, para todo espírito, independente da evolução que ele esteja. Bacana, você colocou, muito legal. Isso está muito bom para a aula de Deus, né? Esse Pai que tem morada para todo tipo de espírito. Fantástico. Tá. Porque você pode interpretar assim, como tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista espiritual, mental, emocional, né? A gente pode. Essas moradas são diversas, né? Então, muito legal o que você colocou. Amei. Mais alguém? Do ponto de vista físico, gente, o que poderiam ser essas moradas? Aqui, ó. Oi? Ali, ela. Posso estar falando besteira, mas o que eu imagino é que se existem outros planetas, né? A Terra não é o único planeta, né? Então, a gente pode chegar num nível que a gente precisa encarnar em outra... Gostei. Em outra, sei lá, um outro planeta, outra cabeça, outra dimensão, né? Pode ser o extraterrestre amanhã, gente. E quem sabe já não somos? Não, porque a gente está na Terra. Mas quem sabe qual foi a nossa origem? Quem disse que a gente encarnou a primeira vez aqui? Tem tantas possibilidades. Há quem diga que a maioria de nós é ET mesmo. Já veio de outro orbe e encarnou aqui. Mas vamos lá, né? A gente aceita todos. E não existe besteira. Nunca existe besteira. Tudo tem que ser colocado, debatido e discutido, porque a gente costuma dizer uma coisa aqui: não existe verdade, uma única verdade. Tampouco quem está aqui na frente tem a verdade. A gente está trazendo ideias para a gente conversar, ok? Então, sempre pode se expressar. Oi. Mas eu também acho que a casa do meu pai também é aqui. Já que nós somos espíritos, não é só depois desencarnado. Aqui já existe várias moradas, tanto emocional quanto espiritual. Perfeito, exatamente. Isso aqui também é a nossa casa. Esse planetinha aqui, lindo, maravilhoso, porque é lindo e maravilhoso, né? É um presente do Criador para que esses espíritos que somos nós consigamos, né, evoluir, crescer, se relacionar. Perfeito. E aí entra toda uma questão emocional, emotiva, espiritual, que faz parte desse contexto de aprendizado. Então, está tudo certinho o que falaram aí, tudo cabe, né?
O universo é a casa do Pai. O universo inteiro é a casa do Pai. Certo? Então, baseado nisso, a gente pode dizer que há diferentes mundos no universo com diferentes características e com diferentes espíritos que habitam. Porque a gente achar que só existe uma vida inteligente no nosso planeta, realmente, eu acho que já não cabe mais. Um universo com não sei quantas galáxias, a gente vai até ver aqui uns dados que a gente até procurou atualizar um pouquinho com o James Webb agora, né? A gente tem que correr para estar atualizando o dado, porque cada vez é uma coisa nova que está sendo descoberta sobre o mundo que a gente habita, porque a gente conhece muito pouco. Há diferentes esferas espirituais, planos evolutivos do nosso planeta, e isso é muito interessante. A Terra, certo, é um orbe que tem suas esferas espirituais, né, que são os locais onde nós, espíritos aqui encarnados, estaremos transitando de acordo com aquilo que nós somos. Né? A gente vai ver essas esferas, o que são, cada uma delas, tá certo? A característica dos mundos habitados variam bastante dependendo da evolução espiritual dos indivíduos vivendo neles. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Certo? Então, existe sim vários mundos, existe sim mundos habitados, o próprio Espiritismo tem lá, como um dos seus princípios, né? A existência de vidas em outros planetas, existe isso lá. Né? E cada planeta desse, né, é um reflexo das pessoas que estão vivendo lá. Né? Quando a gente fala que a Terra, a gente fala que é um planeta de provas e expiações. Por que ele está nesse contexto de provas e expiações? Porque tem a ver com os habitantes, que somos nós, que ainda precisamos passar por muitas provas, que ainda temos muito que trabalhar, temos muito que nos depurar. Isso gera uma vibração que caracteriza aquele planeta. Né? Mas o que está fazendo isso são as pessoas, não é a Terra. É o planeta em si, somos nós. Né? Então, para transformar o nosso planeta em um planeta, né, sair de regeneração, de provas e expiações, a gente vai fazer para um de regeneração, a gente precisa fazer o quê? Mudar as pessoas. É as pessoas que têm que mudar. Então, vamos lá. Olha os dados interessantes para ver o quanto nós ainda não conhecemos sobre o próprio universo que nós habitamos. Né? O primeiro exoplaneta descoberto foi o 51 Pegasus, em 1995. Ou seja, planetas com possibilidade de habitar uma vida como a nossa aqui na Terra, com essas possibilidades. Ok, Dinha. Eu queria fazer uma pergunta com base no que você disse por último agora. Você falou, né, mais ou menos, que a Terra é um planeta, né, de provas e expiações. Uhum. Nós já ouvimos muito falar nisso. Isso. E que o nosso planeta, enquanto nós continuarmos, né, espíritos como somos, remanesceremos sem a evolução do planeta para algo mais... Para fazer essa transição. Isso. Qual a minha dúvida? Então, o planeta Terra em si, como você falou, não tem nada a ver com isso, são as pessoas. Então, eu achei que existiam planetas e cada planeta eram encaminhados espíritos com as qualidades respectivas para habitarem aquele planeta. Então, para mim, a Terra era um planeta de expiações e ponto. Vem para aqui espíritos que precisam dessa regeneração e ponto. Então, até pelo ciclo próprio, né, da vida, aqui sempre existiriam habitantes precisando dessa evolução que hoje nós precisamos. Eu não sabia que o planeta poderia evoluir. Você entende o que eu estou dizendo? Entendo. Vamos pensar, a Terra já foi primitiva? Sim. Hoje ela é primitiva? Entende o princípio? Então, o planeta evolui também. A natureza se transforma, porque, se a gente parar para analisar, o planeta é um ser praticamente vivo, né? De vegetais, de animais, a gente tem, ele que pulsa. Né? É só você pensar o passado. A gente já foi primitivo e já encarnou aqui espíritos na sua primeira momento de evolução. Certo? A Terra hoje cabe espíritos que vão ter sua primeira encarnação para ter aquela experiência que quem viveu isso não tem, porque a gente já não é mais. Ele vai ter que encarnar num planeta com características mais primitivas naquele momento. Certo?
E aí, conforme a evolução desses seres, o planeta vai se transformando junto também, até passar para outra categoria. Porque a criação do mundo é constante, gente. Sempre vai ter planeta primitivo, sempre vão existir planetas em diferentes graus, para receber espíritos em diferentes graus de evolução também. Tá bom? Posso seguir? Vamos lá. Ah, peraí, nem falei aqui, né? Ó, então, já foram confirmados atualmente, né, 5.900 exoplanetas, ou seja, com possibilidade de existir uma vida inteligente. Ah, Tânia, mas será que essa vida vai ser como a nossa, com esse corpo, com esse tipo de matéria? Não. Pode ser que seja uma outra espécie, com uma outra forma, com outro nível de densidade de matéria, tudo adequado exatamente ao planeta em que ela vive, né, para aquela experiência também adequada, né? A maioria dos planetas é do tamanho ou maior que Júpiter, mas, ao menos, 18 possuem as dimensões próximas da Terra, né? E cientistas estimam que só na Via Láctea, existam de 5 a 10 bilhões de planetas parecidos com a Terra. Então, imaginar que só existe vida aqui é uma ignorância da nossa parte, né? Eu acho que a gente já superou isso, né? Diante de tantas descobertas. Ah, mas ninguém veio aqui para conseguir. Até onde o homem conseguiu sair daqui também, gente? Na Lua ali? Porque não é assim, né? Vou fazer uma viagem interestelar com tanta facilidade assim, certo? E há quem diga também que chega a nós apenas aquilo que a gente está preparado para receber, para entender e integrar, né? Quantos de nós está preparado para receber visitas de seres talvez mais inteligentes, com uma capacidade maior, com um nível de tecnologia maior? Chegar aqui, a gente não vai achar que vai matar a gente, como o cinema fala, né? Que vai destruir tudo, né? Onde a gente anda de conhecimento, né, para a gente, de fato, receber isso neste momento? Se bem que existe um movimento danado, né, sobre isso atualmente, quando a gente olha, eu nunca vi falar tanto de extraterrestre como agora. É impressionante, né? No cinema, nas redes, assim, incrível. No universo observável, existem mais de 2 trilhões de galáxias. Imagine. A Via Láctea é uma galáxia, com aqueles bilhões de planetas. Imagine 2 trilhões de galáxias. Estrelas, planetas, buracos negros, cometas e asteroides que compõem esse universo, essas galáxias. O universo está em constante expansão, por isso existe constante formações de planetas, né, de galáxias, com características, por exemplo, iniciais, mais primitivas. A NASA confirma que 95% do total do universo são de matéria escura, ou seja, dizer, não sei o que tem. Falar que é matéria escura, não sei o que tem lá. Não consegui, a luz não chegou lá ao ponto de refletir o que existe lá para que eu possa ver, conhecer. A luz, o calor, os planetas e tudo que é conhecido pelo homem constituem apenas 5% do universo. Com tudo isso, podemos dizer que o homem ainda conhece muito pouco do universo. Concordam? Concordam? Que dirá conhecer a vida espiritual? Se a gente não consegue nem conhecer aquilo que, teoricamente, é material visível, que dirá a vida espiritual? No fundo do mar, é um universo, os abissais. O que tem nos oceanos abissais? A gente também não sabe, né? Ponto, gostei. Já começa que não conhece a si próprio. O que dirá? Gostei, muito bom. Aí eu trago de Robinson Pinheiro, de um livro dele, depois está lá a referência, que ele fala isso, né? Muitos irmãos nossos do movimento espiritualista ainda pensam que, do lado de cada vida, né, permanecemos como entidades voláteis, levando uma vida de sonhos, esvoaçando como nuvens e desfilam entre os humanos mortais. A realidade é bem outra. O mundo todo cheio de vida, criações, tecnologia, universidades, laboratórios e um manancial inesgotáveis de fluidos que estão à disposição das mentes liberadas da carne. Tá? Eu acho muito bacana, porque ele traz aí uma visão, é um livro psicografado, certo? Uma visão do espírito falando,
né, que o mundo espiritual dos desencarnados é um mundo dinâmico. Então, aquela história da arpinha, do anjinho, da asinha sentado na beira do lago, não funciona, porque a gente continua crescendo, evoluindo, aprendendo, aplicando o nosso aprendizado também no plano espiritual. A gente faz planos lá atrás, traça projetos, e muitas vezes traz esses projetos para o próprio plano encarnado, para contribuir, inclusive, para a evolução de uma tecnologia na ciência, na medicina, né, na saúde. Então, a gente tem muito isso. Então, lá, para quem achou que ia ficar descansando, olha, eu quero me livrar logo do trabalho aqui, não quero estudar, sinto muito. Mas a vida continua. Eu continuo exatamente como eu sou, e eu vou estar aonde exatamente eu tenho condições de estar, afinidades com pessoas e lugares, e também atividades que estejam afins com aquilo que eu sou, que eu já aprendi, do que eu já entendo. Ok? Ficou claro aí? Vocês não ficaram muito chateados de saber que não vão ficar descansando, né? Todo mundo aqui quer evoluir e crescer, né? Pode sim. Quando você fala que o espírito, que o desencarnado vai para núcleos onde ele se assemelha, me passa a impressão de que ele não está num local em que vai forçar a evolução dele. Então, se ele tem similaridade àquele espaço, onde está o desafio da evolução dele? Nas experiências que ele vai viver, porque se ele está ali, encarnado e desencarnado, as duas coisas. Sendo que encarnado o desafio é muito maior. Porque a gente tem aqui um potencial emocional aqui, que é, né? Aqui, quando a gente está encarnado, é muito intenso isso na gente. Diga. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Eric? É interessante que Kátia tinha falado antes a respeito dos mundos, o que a colega falou agora. Eu li um material, um tempo atrás, um livro de projeciologia de uma autora chamada Sandy Gustos, e ela fala que os mundos que as pessoas encaram como se fossem localizações, na verdade, está circunscrito ao pensamento dos espíritos. Sim. E essas colônias, esses locais, né, entre aspas, eles são criados a partir dessa egrégora, né, que é baseada nesses pensamentos. Então, a colega falou, será que ele não vai evoluir? Ele vai evoluir de acordo com o pensamento que ele está desenvolvendo com as experiências. Perfeito, exatamente. E, a partir daí, ele vai, né, desenvolvendo outras etapas da vida dele, tanto no mundo espiritual como no mundo material. Perfeito, Eric. Por quê? Existe, sim, um local físico que chama-se aqui os planetas, os orbes e tudo. Existe isso aí. Sim. E cada um tem suas esferas espirituais, que são o mundo dos desencarnados, vamos dizer assim. Isso. E que cada esfera dessa vai corresponder a um processo de densidade e vibração de acordo com a pessoa e já vai se afinizar ali. Exatamente. E a criação dos locais e tudo tem a ver com essa egrégora que é formada. Tem um autor, o Leon Denis, que ele usa uma expressão que eu gosto muito, similia similibus, semelhante atrai semelhante. Sim, exatamente. Então, tanto no mundo material como no mundo espiritual, isso é extremamente verdadeiro. Basta a gente olhar, você quer saber com que tipo de espíritos você vai se afinizar quando está desencarnado, olhe para a vida agora. É muito simples você entender. Porque não vai mudar muito. Mas eu deixo de aprender com a minha experiência com essas pessoas, nesse lugar aqui? Não. Eu estou aprendendo constantemente. Isso não significa que, quando eu me conectar com essas pessoas, estiver lá, né, com o meu grupo, que tem a mesma vibe, né, como diz a galerinha aqui, né, nova, eu não vou estar aprendendo, eu vou estar aprendendo também, porque a gente vai trocar experiências. Ok? E, normalmente, lá a gente tem experiências, tem aprendizados que a gente traz para aplicar aqui, porque aqui é o grande desafio. Aqui é o grande desafio. Isso aqui é um grande desafio. Quem mais levantou a mão? Aqui, ó. Tem mais outro aqui. Tem mais um microfone aí já? Eu quero pegar o gancho do que o colega falou a respeito de que semelhante atrai semelhante. Né? E é uma pergunta. Vai ser muito rápido. Há muitos anos, quando eu fiz desenvolvimento mediúnico, as minhas primeiras experiências, assim, que eu relutava muito quanto a esse dom. E
houve momentos que isso que me assustava muito, eu via as outras pessoas que estavam na mesma sala e elas tinham atitudes assim, que alguns irmãos vinham e xingavam muito. E aquilo me incomodava, porque eu dizia, meu Deus, eu vou ficar assim. Então, eu começava a rezar o Pai Nosso para aquilo sair. Quando eu percebia aquela energia, eu rezava, enfim. E eu tinha meio que consciência do que vinha para mim e de mim mesma. E nas experiências que eu tive, eu não xingo, eu não conseguia fazer. Muitas vezes vinha uma ideia que eu passava por cima daquela palavra. Isso significa o que ele disse, digamos, um nível. Às vezes você vibra em um nível que, por mais que você esteja ouvindo aquilo que aquele irmão desencarnado quer dizer, mas você, enquanto encarnado, não consegue dizer porque você está em um outro nível vibratório. Isso quer dizer, semelhante atrai semelhante, o que... Bom, não, vamos lá. Você está colocando outra coisa que chama-se a reunião mediúnica, o contato com os espíritos. Certo? Pronto. Isso chama-se educação mediúnica do médium. Então, quem tem que ser educado é o médium. Por quê? Isso chama-se filtro. Os seus conteúdos, aquilo que você é, possibilita que você filtre a comunicação que está chegando. Por quê? Eu não falo palavrão. Por mais que o espírito, trabalhando em mediúnica também, por mais que a pessoa chegue agoniada, xingando, querendo bater, fazer qualquer coisa, eu não passo dessa forma, porque eu não me expresso dessa forma. Então, neste momento, o médium é o filtro. Ele vai trazer a comunicação como tem que ser, né? O que o espírito está com muita raiva, né? Está aqui falando palavras de escalão, não sei o quê. Você filtra isso automaticamente, porque existe uma comunicação mente a mente. Mas isso aí, guarde para a mediunidade, que vai vir uma aula aí. Né? São coisas diferentes que eu estou falando. Mas não deixa. Né? Então, o médium é que precisa ou se educar para isso, ou entender por que ele se comporta dessa forma. Isso tem a ver com ele. Muito mais do que com o espírito. Não é porque uma pessoa chega e diz assim, mate seu Altair, eu vou matar. O espírito pode estar falando aqui no meu ouvido, porque não está em mim matar. Certo? Porque eu já integrei o valor à vida. Deu para entender? Pronto, vamos continuar, que senão a gente não dá conta aí. Oi. A minha dúvida é sobre essa vida no espiritual, né? Você falou aí a gente assiste muitos filmes de André Luiz, né, os livros, e ali ele sempre traz o contexto das colônias e tal. E eu também já ouvi em outras aulas, né, que o espírito não dorme, que o espírito não precisa desse descanso. Como é o funcionamento dessa vida? Seria? A gente vai para uma casa. Eu vejo que pessoas moram em casas, estão em família, né? E que tem uma vida social, que tem tudo isso. E tem, de fato. Isso tem a ver com o que o Eric falou. O espírito em si não tem necessidade de dormir, de comer, de fazer nada daquilo. Mas se mentalmente ainda estou atrelado a uma necessidade de refeição, eu vou plasmar mentalmente, não é uma comida como aqui, mentalmente aquilo através dos fluidos que a gente vai ver a seguir, que estão à disposição, e vou plasmar uma comida para mim. Se eu tenho a necessidade de ter um abrigo para dormir, eu vou plasmar, né? E vou ter pessoas que têm a mesma sintonia minha que aquela egrégora vai plasmar uma cidade. Né? Como vão chegar espíritos ainda sangrando. Eu desencarnei, a carne está aqui, e eu chego no plano espiritual sangrando, me vendo mutilado, né? Porque isso está aqui, na mente. Certo? Mas vamos... Vocês lembram disso aqui, da aula de espíritos, a Trindade Universal? Né? São os elementos gerais do universo. A gente falou lá na aula de espíritos que nós temos 3 elementos. Né? O espírito, a matéria e Deus, né, o Criador, que deu origem a todas as coisas. Lá que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, o que é Deus, o que é Deus, e não quem é Deus, para se tirar o aspecto, né, de personificação, ele diz, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É a explicação que tem lá e que a gente não está conseguindo entender a gente mesmo, que dirá entender Deus e a criação. Então, os espíritos nos trazem isso na medida que a gente talvez é capaz de absorver. Né? E o espírito também, que a gente não sabe muito bem, então, o que eles disseram, é o princípio inteligente do universo. E a matéria, que é a condensação desse fluido cósmico universal, que a gente já falou, né? Que essa matéria primordial que envolve todas as coisas. Né? E o princípio inteligente é o que anima a matéria.
sem um princípio inteligente, né, atuando, a matéria não tem vida, ela não tem expressão, ela não tem vontade, ela não tem sentimento, ela não tem emoção, concordam? Basta a gente ver, quando a gente vai a um velório, o corpo de uma pessoa é como se fosse um boneco que está ali, que não tem, você não vê um sopro de vida. Porque o espírito que animava aquele corpo já não está mais presente, certo? Então, é o princípio inteligente que anima a matéria. Então, vamos entender o que é fluido. Lá no Wikipédia tem dizendo o seguinte, que é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão. É um subconjunto das fases da matéria. Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, o sólido, porque o sólido, né, a matéria também, ela pode estar se transformando. Então, eu trago aí como exemplo a água. H2O é matéria, não é? No estado, na temperatura e pressão normais, ela é líquida. Se eu submeto ela a baixíssimas temperaturas, ela vira sólida, porque ela congela. Continua sendo H2O? Continua. Se eu aqueço essa água a 100 graus, acontece o quê? As moléculas se agitam, se separam e ela fica vaporosa, mas eu ainda consigo ver. Mas existe uma temperatura industrial, que eu nunca lembro qual é 400, 500 ou 600, alguma coisa assim, que você submete essa temperatura à água, ela não vai ter vaporzinho mais. Mas se você botar a mãozinha ali em cima, você vai queimar. Por quê? Porque ela existe, mas você não vê, porque ela se agitou de uma forma tal, se separou de uma forma tal, né, uma densidade que não é possível com os nossos olhos, e esses equipamentos aqui, a gente perceber. Ok? Está claro isso? Isso é o mesmo princípio da matéria mais densa e menos densa do mundo espiritual. Para a gente entender, poder entender. Não é porque eu não vejo que não existe. Porque existem elementos, inclusive, né, aqui na Terra, que existem e a gente não vê. Não é verdade? Eu não vejo. Pode até perceber, às vezes, um cheiro, alguma coisa, mas você não vê. Ok. Oi. Bom dia. Meu Bom nome dia. É Rosângela. Diga, Rosângela. Veja, eu estou aqui pensando, estamos falando de fluido. Aí me veio a ideia do ectoplasma. E eu tenho essa dúvida. O ectoplasma é formado de fluidos? É um fluido promovido, que é um fluido, né, que é produzido a nível celular, mas no nosso corpo humano mesmo. É a nível de mitocôndrias. Sim, aí a partir desse princípio eu fiquei analisando o desaparecimento de Jesus na tumba, certo? Eu sempre me peguei pensando sobre isso, né, que narra que quando procuraram ele, ele não estava apenas o manto que estava envolvendo ele. Aí eu pensei assim que existe desintegração, né? Desmaterialização. E eu pensei como poderia isso acontecer, né? Aí, assistindo aqui agora a aula, eu estou remetendo a essa ideia que eu pensei a respeito, que poderia ter acontecido isso, ele ter virado um fluido, né? Ele tem uma matéria que ele desmaterializou num lado e materializou no outro. Existe um tipo de mediunidade, que na aula de mediunidade vocês vão ver, que, por exemplo, que é de transporte. Você transportar um objeto de um lado para o outro, ele desmaterializa aqui e materializa em outro. Que é o teletransporte. Que a gente chama de teletransporte, né? Sim. Mas aí vamos para a aula de mediunidade também, ok? Obrigada. Sabe lá mais o que Jesus fazia, né? Que a gente não é capaz nem de compreender, né, o potencial que ele tinha. Vamos lá. Então, o que é interessante aqui? A gente viu, então, né, a questão do fluido cósmico universal. Lá na Gênesis, no capítulo 6, ele já diz, lá no item 10, que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Por isso aqui, a origem também, né? Então, este fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Né? Então, esse fluido, né? E esse fluido interessante, ele é conhecido há séculos já, por várias culturas. Lá no ciclo 4, a gente até passa um pouco isso, né? Falando, né, sobre as culturas que já estudavam esse fluido com outros nomes, né? Com uma outra perspectiva, mas existe. Então, o que a gente vai tirar daqui? Ó? O fluido cósmico universal, então, se é essa matéria primordial, ele vai originar uma matéria astral, essa matéria aqui, dos corpos, por exemplo, no mundo espiritual, né, matéria astral, uma matéria etérea e uma matéria física, né, que é essa aqui, todas
Tudo que tem aqui, a cadeira, o meu corpo, tudo que existe na matéria é uma condensação né, deste fluido. Então, do fluido cósmico é dessa forma aí. Ó. Ele seria a matéria a mais sutil de todas, e à medida que vem matéria astral, etérea e física, ele vai ficando mais denso e mesmo menos sutil. Por exemplo, quer ver um corpo nosso? O duplo etérico, matéria etérica. O nosso corpo físico, matéria física. Certo? Só para a gente ilustrar. Então, aqui eu trago de novo o que a gente já viu lá na aula, que é todo o universo é constituído desse fluido, né, o fluido cósmico universal. É a matéria primordial, primitiva, e sofre modificações e transformações, dando origem a inúmeros e variados corpos da natureza. E lá em Missionários da Luz, de Chico e de Vieira, né, falam que o fluido cósmico é o plasma divino, austor do Criador, ou força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações, sóis, mundos e seres. E alguém assistiu essa aula de espírito comigo, que eu dei essa aula? Que eu trouxe uma... Acho que não, só quem estava na terça que viu. Eu trouxe uma imagem de uns peixinhos nadando no oceano e fiz exatamente esse comparativo. Nós percebemos o nosso mundo através dos nossos 5 sentidos, não é isso? São como equipamentos aferidos para essa frequência, para essa vibração. Porque existem sons, por exemplo, que o nosso ouvido humano não capta, mas animais captam. Existem espectros de cores que a gente não consegue ver com os nossos olhos, mas elas existem. Né? Então, esse é o princípio que ele fala. Então, pensei assim, será que os peixinhos... Porque o mundo, lembrando, né, essa realidade que é o oceano, é um universo, com vegetação, com pedras, com animais, que se movimentam ali dentro, se reproduzem, se alimentam, não é? Tem uma vida, uma dinâmica ali. Será que os peixinhos conseguem observar aquele fluido que é a água em torno deles? Ou será que, de repente, os equipamentos deles estão como nós, para o fluido cósmico universal? Porque eu não entendia muito. Assim, como é que eu estou envolvida com o fluido? Sempre pensando na água e não consigo perceber isso. Então, é para a gente só pensar aí o quanto existem matérias que a gente não é possível para a gente observar, porque nós não temos os equipamentos próprios para isso, certo? Bom, os fluidos são estados vibracionais sutis da energia, estados vibracionais sutis da energia que preenchem o universo. Allan Kardec chamou essa energia geral de fluido cósmico universal. A matéria é uma condensação deste fluido. Está aí no nosso livro, aí do básico, né, de Novaes. Então, vamos ver como ele se comporta, né, nas suas modificações. Ele pode, a partir dele, gerar uma matéria ponderável, né, que tem peso, essa matéria que é a nossa matéria mais densa aqui, certo? E a matéria dita imponderável, está ali entre parênteses, porque existe um peso mínimo, mas existe, tá? Ou etérica. A matéria etérica ou imponderável dão origem ao quê? Por exemplo, ao nosso perispírito. O perispírito é matéria, num estado vibracional diferente do nosso corpo físico, mas é um corpo material. Também a matéria dos planos espirituais, das esferas espirituais que eu falei, né, que vão gerar as construções ou a alimentação, dependendo da necessidade do espírito, né, tudo que as paisagens, tudo que diz respeito ao mundo espiritual, tá? Então, esses são e formam estes fluidos espirituais. Esses fluidos espirituais que estão à disposição, né, dos espíritos para poder plasmar as suas residências, as suas necessidades. Né? Assim como nós temos a matéria também, né, dita ponderável, mais bruta, que estão à nossa disposição para a gente realizar as nossas construções. As casas que a gente mora, os utensílios que a gente usa, as cadeiras. Nós temos essa matéria, que também é uma condensação desse fluido. Okay? Então, a matéria ponderável, nós temos os estados de matéria, né? A matéria, diversos estados, que estão aí. Ó. Tem o estado gasoso, né? Eu tenho o líquido, eu tenho o sólido, e tenho o plasma também, né? Que é por exemplo, a TV de plasma, o sol, o fogo, é plasma.
certo? Então, os fluidos, só para a gente fechar isso, são mais maleáveis ao pensamento do que a matéria e se prestam à realização dos mais diversos fenômenos materiais de natureza semimaterial. É muito mais fácil você moldar, por exemplo, algo tipo a água da forma que você quer, dependendo do recipiente de que você coloca, do que uma matéria densa, né, para você modelar. Tem umas que são bem difíceis de você modelar, certo? Então, por isso é que ele diz que os fluidos eles conseguem ser mais maleáveis, e por isso aqui muitos é a mente que plasma os lugares, as necessidades, de acordo com o quê? Com a mente do espírito, que ele está criando ali naquele universo. Pensamento. Forma, pensamento. Porque o pensamento dá forma. E ele dá forma, inclusive, aqui. A gente que não percebe o que faz pensando, né, onde a gente se coloca. Ok? Eu trago essa colocação, é de Valdo Vieira. Alguém já leu alguma coisa de Valdo Vieira? É muito bom, vale muito a pena. Ele disse assim, ele fala assim, ele vai dar a resposta, mas ao questionamento, ele diz: a principal ferramenta para o despertar da consciência, porque era uma coisa que eu sempre me perguntava, né? Quando é que a gente consegue despertar para a minha realidade espiritual, para a vida? Como é que a gente faz isso, né? Alguém tem ideia de o que poderia, o que ajudaria? Né? Não é elevação moral, não é nada disso, não, viu, gente? Eu ficar rezando, não é nada disso. É o entendimento de um conceito. O que seria? Não tem nada a ver com isso. Tira todo o aspecto aí moral, não sei, não. O conhecimento, sim, sem sombra de dúvida, mas tem um fator que é o conhecimento que vai me trazer isso, que é interessante para o despertar dessa consciência. É mais simples do que a gente pensa. Autoconhecimento é o processo, não é isso ainda. É um processo que vai levar, inclusive, a gente ter mais consciência da nossa realidade, né? Se ver como espírito também é importante, porque tudo que eu estou falando, se eu não me vejo como espírito, não tem sentido, concorda? Tudo que eu estou falando aqui vai parecer besteira. Eu tenho que ter essa ideia. Não, nada disso. Vamos tirar todo esse aspecto aí, moral, caritativo, tira tudo isso. Não é nada disso. Valdo Vieira nem ia por essa linha. Não, isso tudo faz parte, não é nada disso. Como está difícil o negócio, né? Eu também fiquei me batendo, viu, gente? Eu vou confessar aqui para vocês, né? Mas eu fiquei me batendo. Você quer falar? Não, eu ia não? Sugerir aprendizado. Faz parte do processo. Tem que ter aprendizado para chegar a essa conclusão. A força do pensamento também. Eita! Vou lá, que senão a gente vai ficar aqui debatendo. Entender que existem várias faixas de frequências vibratórias da matéria e que chamamos comumente de dimensões. Quando eu entendo isso, eu vou entender que existe um mundo além daquele que eu vivo agora, habito agora. Eu vou entender que esse mundo espiritual é isso. É esse momento em que o espírito está desencarnado, né, em uma outra faixa, em uma outra frequência vibratória. A matéria vai estar em outra faixa vibratória. Tudo vai estar em outra faixa. Então, as esferas espirituais, né, essas camadas, né, onde a gente vai estar se posicionando após o desencarne, depende da frequência vibratória. Se depende da frequência vibratória, eu entender, significa que eu preciso entender qual é a minha frequência. Porque é lá onde eu vou estar. Certo? Deu para entender o conceito, gente? Ficou claro? Não fica tão claro assim, mas já dá um caminhozinho, né? E aí, relembrando essa imagenzinha aí, ó, o que nós temos aí? Matéria, que é o corpo físico, né? O que mais? Que é o nosso corpo astral. E o espírito. Okay, isso aí é o tríplice aspecto do homem encarnado. Porque quando ele não está encarnado, não tem esse corpinho aí, né? Exatamente isso, esse corpo intermediário. Aqui é lembrando apenas, né, porque a gente vai falar do perispírito, né, que o corpo físico é esse domicílio temporário, esse equipamento, né, em que o espírito se utiliza para a manifestação aqui na crosta da Terra.
né? Eu enquanto encarnados, ok? Já o perispírito é esse envoltório do espírito semifluídico, certo? Que faz a ligação entre o espírito e o corpo, tá? E é nele que fica armazenado as minhas experiências, toda a minha consciência. O meu banco de dados está aí, através dos vários corpos que a gente já conversou. E o espírito, que é essa individualidade inteligente que foi criada por Deus, e a gente está aqui atrás do autoconhecimento, né? Atrás de entender o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Até agora estamos aqui. Então, só para lembrar, e o que é importante, porque a gente falou tanto dessa faixa, né, frequência vibratória, o nosso perispírito está em outra frequência vibratória. Esse corpo é um corpo em que o espírito se utiliza para se manifestar no plano astral, que a gente chama de espiritual também, né? Plano astral. Então, só para a gente... É formado pelo fluido cósmico também, porque toda a matéria é formação, né? Tem origem no fluido cósmico universal. A natureza do perispírito é material, porém muito sutil, então, com os olhos, a gente não consegue enxergar, que a gente vai ver que daí é a mediunidade que vai nos possibilitar isso. É envoltório sutil e perene, porque ele permanece, desencarnei, né? Deixa de existir o corpo físico, deixa de existir o duplo etérico, aquele corpo de energia, né? Mas o perispírito permanece com toda a nossa essência, porque a nossa mente não está no cérebro físico, ela está no perispírito, no corpo espiritual. Por isso que eu continuo. Por isso é que eu sou tal de imortal, porque a minha consciência ela vai permanecer. Está lá armazenada. Sua natureza varia de acordo com o nível evolutivo do espírito e nas condições do orbe que irá habitar. Vocês lembram disso quando eu falei? A natureza da minha matéria, se meu perispírito vai ser mais denso, menos denso, vai ter mais brilho, menos brilho, se vai ter, né, se vai ter mais possibilidade de plasticidade, de se moldar ou não, vai depender exatamente do nível evolutivo de cada um de nós, da nossa frequência, da nossa vibração. E também está adequado ao lugar que eu vivo. Então, eu estou encarnada no orbe Terra. Eu estou sujeito a temperaturas, pressão, né, gravidade da Terra. Então, meu perispírito, assim como meu corpo físico, é preparado para isso. Certo? Porque as esferas espirituais pertencem à ordem da Terra, essas esferas que nós estamos transitando. Se eu for encarnar lá em Marte, Tânia, futuramente, você vai estar no orbe Marte, nas esferas de Marte. Certo? Se admitindo que existe a vida em Marte, né? Aqui, lembrando, vocês lembram dessa estrutura do perispírito, né? Que, na verdade, do perispírito não, do homem centenário, que são os 7 corpos, né? Um corpo físico, um corpo vital, um corpo emocional, eu já libero, um corpo, né, mental inferior ou concreto, mental superior ou abstrato, o búdico, que é a consciência, ou consciencial também, né? E o espírito. Né? A gente essa formação, né? E cada uma dessas que é interessante. Né? O corpo físico é o veículo de manifestação, o equipamento. Já o corpo duplo etérico é a nossa bateria. A gente vem com essa energia que vai sustentar o corpo físico e o corpo. Né? Tudo isso são fluidos, gente. Tudo formado por fluidos. A nossa estrutura emocional, por exemplo, ali, a sede das emoções. Então, o corpo emocional ainda está armazenando tudo aquilo que eu ainda estou trabalhando, indo e voltando nas nossas encarnações. E é difícil para a gente trabalhar essas emoções. Ou é isso? E uma estrutura concreta, que é onde eu pego já as percepções das vivências do mundo, a nossa sede de inteligência. Aí, está ligado aí ao espírito. Só vou terminar essa estrutura e já passo para você, tá bom? E, finalmente, né, a estrutura abstrata ou causal, né, que é a sede das nossas emoções e habilidades já integradas, aquilo que eu já aprendi, já ressignifiquei, já integrei. Né, e desenvolvidas ao longo de diversas existências. Está ligada já ao espírito, muito mais ao espírito do que ao corpo físico, né, ao personagem. A estrutura consciencial é o banco de dados da nossa consciência, né, onde tem, por exemplo, as leis universais em nós, né, esse modelo divino a gente tem lá desde essa questão do imago Dei, que é a imagem de Deus já dentro de nós, de alguma forma, e a gente vai em busca disso. Né? E a estrutura que envolve, essencialmente, o que somos. E o espírito, que é a inteligência universal. Certo? Diga. Na verdade, era do perispírito, quando você pegou lá, né, que eu acho que faltou
Quer dizer, para mim faltou uma coisa, né? Dizer que o perispírito ele é um modelo organizador biológico, sim, né? sim. Que é ele que determina que nós temos 2 olhos, nariz, orelha. E é interessante que no mundo espiritual, quando o espírito quer se apresentar novamente para alguém que já conhece ele, ele vai se apresentar na forma da última encarnação para poder essa pessoa reconhecer ele. Provavelmente. Não faltou, sabe por quê? Isso aí foi dado na aula de processamento da reencarnação. E a gente fala do modelo no MOB, que é justamente o modelador do corpo físico, né? Então, por isso é que eu já não estou... Senão a gente não dá conta do nosso conteúdo. Isso já está na aulinha. Né? Já está lá na aulinha. Se você olhar, e fala exatamente isso, esse modelo, né, que vai, na verdade, se conectando com o nosso corpo, célula a célula, modelando, né, um molde. Foi Hernani Guimarães, inclusive, que deu esse nome, né? Sim, gente, eu vou fazer uma pergunta. Você já parou para pensar para onde você vai depois que desencarnar? Se alguém tem ideia, hein? Para onde eu vou? Para aí, gente, para aí. Vamos lá, precisa do microfone. Então, vamos lá, depende. Vamos organizando aí para eu ouvir. Pode dizer o depende dela aí, enquanto ele vai trazendo o microfone. Depende do que eu passei aqui, do que eu vou precisar, para onde, se eu vou precisar chegar direto para um hospital, se eu ainda vou ficar no umbral, se eu ainda... Posso te contar um segredo? A gente está no umbral, a gente vive. Mas um outro ainda, que eu ou seja, ainda não consiga nem evoluir e sair dele, né? Ou então chegar lá e já ser acolhida pela minha avó, pelo meu pai. Então depende, que mais? Dessa vida. Obrigada. Bom, eu penso que eu já li sobre colônias espirituais e como cada espírito, né, vai num nível, como a gente já conversou aqui. As colônias espirituais, na minha opinião, elas existem justamente para amparar e adequar esses espíritos. Então, a priori, né, a gente pode, dependendo do nível, alguns ficam dormindo até despertar, ou seja, numa preparação, né, que chama as câmaras regeneradoras, qualquer coisa assim. E depois disso, desse processo, eles vão para essas colônias, esses lugares, né, executar algum serviço, ou aprender, ou melhorar, né, evoluir no que é necessário. Mais alguém tem ideia para onde vai? Você tem? Ela disse que tá. Ninguém me disse ainda para onde eu vou. Está dizendo as possibilidades, né? Mas é para onde eu vou. Diga. Uma dúvida, uma curiosidade. O meu desejo de onde está, por exemplo, eu tenho um perfil de uma pessoa acolhedora, mentora, um perfil de liderança. Então, eu me vejo no plano espiritual em trabalhos de acolhimento, em hospital. E o meu desejo de desenvolver esse trabalho interfere para onde eu vou? Interfere, mas tem que ver também o quanto você cultivou para estar lá. Porque eu posso chegar aqui e dizer assim, eu desejo estar nos laboratórios de tecnologia, só que eu mal consegui, há pouco tempo, aprender a ligar um computador. Né? Então, eu quero ser uma pessoa bondosa, tocou o terror enquanto encarnado o tempo inteiro. É possível, o desejo é tudo. Mas esse desejo começa com uma transformação em você para que lhe possibilite ir. Se eu quero ter alguma coisa e conquistar aqui, nós fazemos o quê? Vamos estudar, vamos nos esforçar, nos dedicar para conseguir. A mesma coisa no trabalho, não é que eu chegue lá e possa sair fazendo tudo que eu acho que eu posso, porque eu quero. Não é bem assim. A gente tem as nossas limitações. As nossas limitações também acabam interferindo nisso. Mas o desejo é soberano sobre tudo. Então, precisa o espírito desejar e construir. Precisa construir. Ok? Vamos lá? O que vocês falaram aí, tranquilo, beleza, porque o espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais em que se afiniza moralmente. Tá? E, do ponto de vista intelectual, também. Porque a gente vai ver que existem cidades que são voltadas para trabalhos diferentes, né, que tem aqui na Terra. Vou mostrar até um mapinha que mostra algumas dessas cidades, que é bem interessante. Ok, aqui. Aqui, ó. É uma pergunta. Pergunte. Existem espíritos que, quando desencarnam, por exemplo, eles aqui na Terra acreditaram que eles foram de determinada forma.
foram pessoas bondosas, empáticas, mas, na realidade, eles não foram isso. Então, eles se deparam com uma realidade totalmente diferente quando desencarnam do que eles realmente foram, que é bem diferente daquilo que eles achavam que eles tinham sido. Uhum. Então, e eles se deparam com isso, e quando se revoltam, porque... Aí vai depender de cada espírito. Vai ter aquele espírito que vai entender, vai compreender e entender que ela vai ter que se modificar para ter exatamente o que quer. Vai ter aquele espírito que vai ficar se batendo, achando que foi injustiça, igualzinho como o ser humano. O ser humano vai ter comportamentos, né? Porque são pessoas, vão ter comportamentos diferentes. Aí depende de cada um. Como tem aquele que, às vezes, na sua ignorância, faz o mal, achando que está fazendo bem. E chega lá de consciência super tranquila, achando que está tudo certo. Esse espírito mentalmente vai plasmar alguma coisa ruim para ele? Não. Então ele vai deixar de algum momento ter consequência? Nunca. Porque ele volta. Porque lá ele vai se bater com realidades e pessoas diferentes que ele vai ter como espelho, que aquilo que ele fez não é bem assim. Aí vai caber ao espírito ou não querer se transformar ou achar que continua certo. E é a jornada de cada espírito. Não tem como a gente padronizar. E após o desencarne, eu vou fazer o quê mesmo? A gente já viu. Eu vou fazer o quê? Desencarnei hoje, e aí? Já parou para pensar o que você quer fazer? Sim, mas de que forma? Vai reencarnar? Sim. Eu quero saber o que você vai fazer. O que você quer fazer quando desencarnar? Já parou para pensar? Coisa comece a pensar. Porque aquilo que você deseja, você precisa começar a construir agora. Não é que depois que desencarna. Porque vai continuar. Isso significa que se eu não faço esse movimento que eu desejo para mim, eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo. Tânia, mas eu estou velho, não tenho mais tempo. Sempre tem tempo. Sempre tem tempo para a gente construir, crescer. Sempre tem. Não existe dificuldade para o espírito. Eu vou continuar construindo e crescendo o tempo que me der. Só tenho mais 10 anos de vida. Eu tenho mais 10 anos de vida. Eu vou fazer o melhor, porque quando eu chegar lá, eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor. Né? O mais importante hoje, eu sempre pensei muito sobre a questão do propósito do espírito na sua vida espiritual, nessa dinâmica espiritual. E eu fico pensando que, mais às vezes do que achar o propósito, é viver o seu melhor a cada dia. Viver. Porque o propósito já existe em você, ele vai te direcionando quando você se propicia a fazer o seu melhor em tudo na vida. O seu melhor na família, o seu melhor no trabalho, o seu melhor na amizade, na dinâmica, nas relações com as pessoas, porque o teu propósito está te guiando ali, mesmo sem você saber e dar um nome para ele. Mas ele está ali no seu sentido. Diga. Pode falar. É uma pergunta. Aqui na Terra, a gente tem as nossas necessidades que são físicas, alimentação, habitação, tudo mais. Sim. Livre de tudo isso, parece que vai dar um vazio, né? Porque aí... Mas você acha que a sua essência, o vazio dela é completa porque você come, porque você dorme? Não, mas gera muita coisa, gera o egoísmo, gera... Mas isso aí são coisinhas que a gente está trabalhando, mas não é isso que vai te preencher. Quer dizer que é o egoísmo, é a raiva, é a dificuldade que me preenche enquanto ser humano? O que vai me preencher enquanto ser humano são outras coisas que eu quero adquirir com habilidades de fato, né, construtivas para a minha jornada, que senão eu vou ficar aqui na raiva, no amor, do não sei o quê. E aí? E que amor é esse? Nós amamos de fato? Isso é uma boa pergunta. Me bati muito com essa pergunta. A gente ama de fato? A gente ama de forma incondicional? Alguém aqui ama de forma incondicional? Ali, ó. Porque eu não amo, eu tenho essa certeza que não. Porque todo o meu amor tem uma retribuição. Eu espero uma retribuição. Se eu amo meu marido, que está lá no fundinho, ele tem que me amar também. Tem que ser carinhoso para que ele mereça o meu amor. Né? E vice-versa, e vai indo. Então, a gente não tem muito essa... Isso é uma perspectiva minha, viu? Pode ser que alguém aí ame loucamente, né, incondicionalmente. Oi. Realmente, o amor incondicional não é uma coisa muito fácil. Não. Mas pode ser... A gente pode lutar interiormente, né, dentro de nossos egoísmos, das coisas internamente que a gente não se aceita, certo? E lutar para ser uma boa pessoa, dando o melhor, né? Sempre se colocando no lugar do outro. Não é fácil,
certo? Não é, mas eu acho que nós somos capazes, sim. E a gente está nessa trajetória, a gente está nessa dentro busca. dessa trajetória, a gente tem que se esforçar para ser cada vez uma melhor pessoa. Sim. Se olhar cada vez mais, não julgando os seus outros, olhando para si mesmo em primeiro lugar, né? Se colocando no lugar. Mas eu acho que é possível, sim. Agora, a gente, logicamente, que nós, como seres humanos, né, a gente quer sempre ter um retorno, de alguma maneira. Quando se torna de um amor com relação aos filhos, mesmo assim, nós também queremos. Queremos, mesmo como mães, a gente quer muito, viu? A gente se entrega, mas a gente quer que, pelo menos, nossos filhos reconheçam que nós somos Pois é, isso, deixa né? de ser incondicional. Deixa de ser incondicional, mas tem momentos, a gente pode não se ter amor incondicional todo o tempo, mas a gente pode ter alguns momentos realmente de amor incondicional. Os lampejos, né? A definição mais incrível que eu vi de amor incondicional, e eu estou fazendo isso porque isso faz parte da nossa vida espiritual. Isso faz parte da nossa construção espiritual. Foi de um facilitador, Paulo de Tarso, não sei se ele já deu aula para vocês aqui. Sou fã de carteirinha dele, tá? Em muitos aspectos. Ele falou que o que era amor condicional? De manhã, quando você levanta e abre a janela e o sol já se levantou, ele ilumina todo o quarto e todos que estão ali, independente de quem seja. Ele não vai procurar saber se Eric é de partido tal, se Bruno limita alguma coisa, se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou mendigo. Ele ilumina todos, sem distinção. Eu achei fantástico essa definição, porque o quanto nós estamos preparados para iluminar de amor pessoas que são contrárias a nós, que têm dificuldade. A gente viu aí exemplos muito recentes da intolerância que nós temos um com o outro, porque não existe o amor incondicional, de entender o momento de cada um e respeitar o que cada ser indivíduo é. Então, amor incondicional, eu penso, eu mesmo estou longe. Sei lá quando é que eu vou adquirir isso. Certo? Oi. Mas os animais ainda não têm essa consciência que a gente tem. Eles têm ainda muito distinto, alguns já estão um pouco mais evoluídos, porque tem bichinho que você olha, parece gente já, né? Já estão num processo de evolução, mas ainda essa consciência, ego estruturado como o nosso, para trabalhar essas emoções, ele ainda não tem. Quando ele estiver aí encarnado, quando ele for para o reino nominal, vamos ver. A sua, né? A minha também eu acho que não tem, mas vamos lá, esse é outro capítulo, fale. Pode parecer até inocência da minha parte, mas eu, particularmente, esse amor pelos filhos, eu acho que é incondicional. Tranquilo, se você acha, tranquilo. Eu não se você consigo imaginar assim, os meus dois filhos, o que eles possam fazer. E olha que eu tenho um de 25, já passei vários perrenguezinhos com ele, e tenho um de 6, né? Então, eu não consigo imaginar o que os meus filhos possam fazer. Isso não significa que eu não saiba quando eles erram, porque eu sei, tá? Mas a gente está sempre move o meu amor por eles, o meu sacrifício. Em nenhum momento eu não espero absolutamente nada em troca, nem o amor deles, porque é algo meu. Eu acho que o amor é quando você sente algo que ele é via de mão única. Você não está esperando que venha nada de lá. E eu sinto isso. Isso é incondicional. Perfeito, se você já sente isso. Por eles, certo? Mas isso é como eu te falei, é de cada um, né? Então vamos lá. Após desencarnar, continuamos com as nossas individualidades. Não vou virar anjo nem demônio. Vou continuar sendo o que eu sou. Vou ter um pouquinho mais de acesso, né, que a própria liberdade do corpo físico nos permite, um acesso a alguma coisa mais de consciência, mas não vamos deixar muito de ser o que somos. Teremos os mesmos conhecimentos, defeitos e qualidades que tivemos em vida. Por isso que eu digo que transformar algo, comece logo. Não deixe para depois desencarnar, não. Até porque é vida depois da vida. É vida que continua. A morte não nos livra das imperfeições. Os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social e espiritual de acordo com seus níveis de evolução. Reencarnam sempre em busca de novos aprendizados. Também está no livro de vocês, para a nossa reflexão. Então, adiante, acelere e já comece a modificar aquilo que você deseja em você. Comece a construir, plasmar nesta realidade agora aquilo que você quer construir para você, de melhoria na sua vida física, pessoal, porque a gente lembra que a gente vai voltar novamente, né? Então, isso é um processo de construção. Aqui, quando eu desencarno e volto. Então, quanto mais eu adianto o passo, melhor para mim, né?
Um dia eu vou aprender, viu, a gente fazer isso. Eu estou falando aqui, né? Mas também estou aprendendo, e é difícil pra caramba a gente fazer isso. Bom, os espíritos nos trazem justamente isso, né? Que existem várias categorias de mundos habitados, categorias essas que têm a ver com seus habitantes. Né? Então, estaremos encarnados vivendo uma experiência em um determinado orbe, determinado planeta, enquanto a minha frequência vibracional se estiver ali. Tânia, aí fez chegar um momento em que o planeta Terra, que está ali, ó, no meio ali, né? É o planeta, eu vou até botar aqui, é o nosso mundo, né? Que são os mundos intermediários, ditos de provas, né? Planeta de provas e expiações. E nós temos os mundos inferiores, certo? Nós temos essas categorias de mundo. E aí, quando ela mudar para tal de regeneração, que estou falando, da mudança, né, planetária, o que vai acontecer com aqueles espíritos que continuaram embrutecidos, na mesma vibe, na mesma pegada? E aí, se o planeta não está, eles serão vibracionalmente, né? Eles não vão conseguir mais encarnar no planeta. Não vão mais conseguir encarnar. Ele vai ter que ir para um outro orbe que esteja de acordo com a sua frequência, porque é lá que estão as experiências necessárias, ele vai viver para poder se transformar. Ele não vai conseguir mais aqui. Né? Eu tenho um exemplo assim, quando você tem um grupo de pessoas que tem uma sintonia muito boa, que está aqui vibrando ali na construção, em coisas boas e tudo, alguém que está fora desse contexto consegue ficar aqui? E vice-versa. E vice-versa. Eu não vou também para o outro. Então, a gente já faz isso aqui. A gente já faz isso. Então, para mostrar aqui para vocês, de forma breve, né, mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo, de difícil de viver. Já tivemos, né, espécies aí como dinossauros, né, um homem muito primitivo vivendo, um homem que era por instinto nas suas primeiras encarnações, né, que vivia praticamente como um animal, vive mesmo na natureza, né, coletando, né, se alimentando, se reproduzindo, mas não tinha uma estrutura mental como a gente tem hoje, por exemplo. Né? Ele tinha um mundinho dele ali. Então, são os mundos que vão oferecer as etapas necessárias para o amadurecimento dele. Então, ele não vai começar como a gente entra na escola. Né? Na minha época, vou entregar a idade agora, né? Era primeiro grau e segundo grau. Né? Hoje eu nem sei mais como é, porque meu filho é grande. É fundamental, né? E tal, não sei. Mas era primeiro grau. Né? Você não pode exigir um conhecimento de alguém que está entrando na primeira série, que estava lá, era até a 7ª série que está na 7ª. Você vai construindo o conhecimento. Então, eu entendo os planetas como essas séries, né? Essas etapas que é necessário para o espírito ir construindo o seu conhecimento. O que acontece aí nos mundos primitivos? São destinados às primeiras encarnações dos espíritos, seres na sua fase inicial de progresso, aquilo que eu falei, né, os homens primitivos. Não existe vida moral. Que vida moral? Não tem nem muito, não tem estrutura de sociedade, não tem nada, não tem relações afetivas mesmo, a não ser das necessidades físicas, por exemplo, de reprodução, de grupo para poder sobreviver, para não ser morto ali por uma fera. Né? Então, nesse contexto a vida, né? Voltados para a satisfação da vida material, claro, só se ele é instintivo. Né? Um animal, ele vive do instinto, ele está ali porque ele precisa comer, ele precisa sobreviver. A mesma coisa fomos nós um dia. A ignorância predomina sobre o conhecimento moral. Claro, a ignorância no sentido de não saber mesmo, de não conhecer. Porque começou agora, é bebê. É um bebê. Né? É um bebê do ponto de vista espiritual. Prevalece o instinto e a lei dos mais fortes e a existência é toda material. E realmente, sobrevivia quem era mais forte, quem era mais hábil. Então, tudo, o corpo, né, as percepções, os sentidos eram diferentes do que o nosso corpo hoje, porque eu precisava caçar, eu precisava ser forte, eu precisava ser rápido, eu precisava saber lutar para poder sobreviver. Então, evolui também o corpo nesse sentido. Hoje, a nossa caça é no supermercado, né? No congelado, a carne tudo penduradinha ali. Né? Eu vou ali na seção de legume, compro e vou para casa. Que necessidade eu tenho que ter um corpo, né? Para lutar, para sobreviver, brigar com fera? Eu não tenho isso. Né? Então, essas seriam as características do mundo.
E aqui, mundos de provas e regenerações, que é a situação atual nossa, né? O mal predomina ainda sobre o bem, e, com isso, o sofrimento também, muitas vezes, predomina sobre a felicidade. E eu acho que não existe dúvida da gente sobre isso, porque, quando a gente vê as atrocidades que ainda são cometidas, parece coisa primitiva ainda. Você tem espíritos de todo o naipe, fazendo coisas muito boas, porque a gente tem pessoas fazendo coisas boas, muito boas. E, infelizmente, o que é muito bom não é divulgado, né? A gente só vê mídia dando ênfase àquilo que não é, que é ruim, é guerra, é nisso. Mas tem muita gente aí pregando paz, tem muita gente cuidando de gente, tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Os espíritos têm como objetivo a evolução da inteligência e das qualidades do coração. Então, quando a gente fala que a gente tem um corpo emocional que leva toda essa nossa carga, que é o nosso corpo astral, lá, né? O perispírito, na estrutura dele emocional, ele está carregando tudo isso, né? Esses sentimentos que a gente tem, a raiva, a inveja, o egoísmo. A gente já não tem mais isso aqui, né? A gente já está todo mundo, né? Ninguém mais sente raiva, ninguém tem inveja, né? Ninguém faz nada disso, né? Aqui a gente já está num processo de evolução. Então, a gente está aqui trabalhando isso, gente. A gente está encarnando para trabalhar essas coisas. Trabalhar esse conteúdo emocional que, muitas vezes, a gente mete o pé pelas mãos por conta dele. Né? Então, estamos aqui. Apesar dos progressos realizados, os vínculos, os vícios ainda são numerosos. E a gente vê aí a oferta aí, de toda forma, de todo tipo, né? À nossa disposição. Mundo de regeneração, que seria o nosso próximo passo, né? Estamos aí na briga, né, para chegar lá, que serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. É como se fosse essa etapa. Oh, você pulou esse nível aqui. Passa aqui ainda, porque você tem algumas coisinhas para depurar ainda. Você não está ainda, né, a ponto de chegar lá num outro mundo onde a felicidade reina, porque você tem que trabalhar coisinhas ainda. É o próximo passo evolutivo da Terra, e ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livre de paixões desordenadas. Eu já melhorei ali bastante, mas eu ainda tenho aqueles resquícios, né? Porque estou no processo ainda, né? Estou no processo de aprendizado. Orgulho, inveja e ódio não mais existem. Para a gente já teria ótimo isso aí, né? Eu já estaria muito feliz aí, né? Muito feliz. Eu espero que o bem predomina sobre o mal. Aí se inverte. Existe o mal ainda, mas a predominância é do bem. Certo? Mundos ditosos ou felizes é a morada dos espíritos depurados. Reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. É coisa boa, né? Não há dúvida sobre o futuro, como a gente fica aqui, né? A gente tem um medo da vida, né? Eu não é do futuro, eu acho que a gente tem medo da vida, se a gente parar para olhar. É possível a livre transmissão do pensamento entre as pessoas. Né? Hoje a gente se equipou, né, com celular e tudo para conseguir se comunicar. Né? Hoje a gente se vê no celular. Né? Eu sempre digo assim, eu brinco, essa foi a busca do espírito de se reconectar, porque mentalmente ele não consegue. Né? Então, é uma forma que a gente ainda tem de se comunicar de forma rápida. Tem uma palestra que eu ouvi, chama Tibérius Z. Ele é um espiritualista. Ele é muito interessante, que ele parece, você olha para ele, ele parece um maluquinho. Aí ele contou um pouco da história dele, né? Que ele, inclusive, foi usuário de drogas e tudo. Hoje ele tem assim uma pegada espiritualista. Ele não é espírita, mas ele falou uma coisa muito interessante. Diz que é bom a gente ver de tudo um pouco, né? Ele disse o seguinte: imagine se atualmente nós tivéssemos essa força de transmissão do pensamento, entendendo que o pensamento cria forma. Não ficava um. Porque você dizia assim, por exemplo, eu vou pegar aqui a Estela. A Estela me fez alguma coisa, tomara que um carro passe em cima de Estela. Puf! Estela morria. O carro passou, porque eu plasmei e fiz isso. Então, no nosso estado atual, a gente não tem condições de ter algo livre dessa forma, porque não ia sobrar um ser humano na Terra. Não ia acabar. Não ia acabar. Hã? Não ia sobrar um. A felicidade é completa, alcançar o cume da sabedoria e da bondade. Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. Eu fico pensando quanto tempo eu vou chegar para levar lá ainda. Quantas encarnações, viu? É muito, é uma trajetória muito grande, mas existem isso? Provavelmente, se esse universo é tão grande, habitado, tem que ter
civilizações jamais avançadas, com uma tecnologia muito maior, com uma noção de moral muito diferente, né? Com uma inteligência superior. Não é possível que seja todo mundo no mesmo nível da gente, do mesmo naipe. Como tem pessoas também, mundos, em que as pessoas não chegaram onde a gente já chegou. Porque a gente já chegou, né, longe. A gente também, pensando desde o primitivo para aqui, olha quanta coisa a gente já aprendeu, já integrou também. Né? O mundo está sempre cada vez melhor, mesmo quando parece que não. Né? E os mundos celestes ou divinos, esse, então, não espero tão cedo. Morada dos espíritos depurados, reina exclusivamente o bem. Ué, é a mesma coisa. A felicidade é completa, alcançar o cume da sabedoria, tudo é harmonia, paz e justiça. São as últimas etapas evolutivas do espírito. Ok? Lembra que eu falei que a Terra tem os seus planos espirituais, né? Seus planos espirituais. Nós temos a crosta, a Terra, né? E temos as esferas espirituais. Então, eu trouxe aí para a gente entender, e são esferas que estão em vibrações, né? Em faixas vibracionais diferentes. Aqui na Terra, nós temos o centro da Terra, as zonas abissais, que são zonas de baixíssima vibração. A crosta é uma zona de baixa vibração. Nós estamos numa, né, esfera agora de baixa vibração. E depois disso nós temos a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima esferas. Então, essas esferas vão ficando cada vez com uma frequência vibratória mais alta. Eles vão, né? Então, as esferas espirituais são as diversas subdivisões vibratórias do mundo dos espíritos, seja lá em que orbe ele esteja. Não sei se essas esferas aí vão variar de orbe para orbe, daí a gente não tem como saber, né? Estão para a vida extrafísica, assim como os continentes e os países estão para o mundo físico. E aí a gente para pensar, existem países bem diferentes. Não é verdade? Dentro da nossa cidade, existem bairros muito diferentes. Não é? Dentro de um país, existem, né, estados muito diferentes e cidades muito diferentes, que não parece que é o mesmo país. Porque as pessoas que estão lá atuam de forma diferente também. É por isso que o lugar é diferente. São as pessoas que estão fazendo aquele lugar. Já estão uma faixa, mesmo aqui encarnados a gente já vê isso. Para o desencarnado funciona da mesma forma. Eu vou estar me posicionando de acordo exatamente com essa faixa vibracional aí. O mundo dos espíritos é subdividido em várias faixas vibratórias concêntricas, tendo como centro geométrico, né, a Terra. E aqui, no livro aqui, né, em André Luiz, nos fala que o mundo espiritual comporta várias regiões. Esferas vibratórias, no dizer do espírito André Luiz, composta de níveis ou planos evolutivos, nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio e grande porte. Aí eu lembro do termo colônia, né? Colônia é um termo que era quando era colônia mesmo, a gente praticamente, né? Hoje já não tem mais aquelas colônias. Tem até acampamentos que a gente vê, cidades menores, mas tudo está lá numa categoria hoje de cidade mesmo, como a gente está aqui. Né? Nós temos grandes cidades, pequenas cidades. Então, só para a gente entender aí, né, essas faixas vibracionais, que vai desde uma baixíssima, né, até uma altíssima. Né? E quando eu chegar lá, Tânia, lá na altíssima, provavelmente você vai migrar para um orbe que esteja mais de acordo. Você não vai voltar para cá para fazer o quê mais, né? Não tem. Essa experiência aqui não tem mais nada a oferecer. É isso que a gente tem que pensar. Esse planeta está, nesse momento, oferecendo oportunidades e experiências, né, incríveis para a gente, para crescer. Quando ele não tiver mais, eu vou ir para outro lugar, não vou ficar preso aqui. Eu não sou preso aqui. Eu estou momentaneamente, né, associado a esse sistema aqui, desse planeta, nesse projeto de vida meu. No momento que a coisa concluir, eu já estou partindo para outra. Diga. Tânia, eu entendi que a gente sempre vai evoluir. Sim. E aí eu tenho uma dúvida. Será que aqui, aonde estamos, nessa baixa, nessa ascensão, podemos ter espíritos que são depurados, que estavam muito acima, e eles retornam para essa regeneração aqui? É possível isso acontecer ou não? A gente
nesse nível que estamos todos, é que precisamos evoluir sem essa ajuda de espíritos mais evoluídos. É possível, sim, mas eles só vão vir não por eles, mas por nós. É possível. Jesus foi um. Buda foi um. Você tem vários expoentes na história que vieram de uma forma que não precisariam nem estar mais aqui. Né? Do ponto de vista de crescimento pessoal, não. Por que Jesus resolveu encarnar num corpo, viver 33 anos naquela miséria, né? Com toda aquela dificuldade que ele teve, inclusive física? Porque foi muito difícil para ele modelar um perispírito, para modelar um corpo de tão baixa vibração para quem tem uma alta elevação. Diz que ele sofria muito fisicamente. Tanto que ele viveu só 33 anos. Né? Então, é possível, mas ele tem que ter um objetivo. Porque do pessoal ele não precisa. E existem, sim, espíritos que vêm, nas diversas esferas aí, um pouco mais alta, que vêm como promover, sim, o nosso progresso, sim, o nosso crescimento. É possível. Viu? A gente é que não consegue chegar para lá. Eles conseguem vir. Tá? Aqui, só para a gente reforçar, né? O espírito André Luiz informa. Mundos sutis, falando sobre as esferas, né? Dentro dos mundos grosseiros, esferas que se interpenetram. Ele está dizendo o seguinte: não é que está tudo separadinho, é tudo trabalhando junto, vibrando apenas em faixas diferentes, que me posiciona em esferas diferentes, mas é tudo junto. Eu não estou todo separado. O meu corpo físico não está separado do meu perispírito, não está separado da minha mente. Está tudo aqui, trabalhando ao mesmo tempo. Tá? Permanecem invisíveis ao ser humano, encarnado devido às limitações biológicas da visão física e ao pouco desenvolvimento das faculdades espirituais. O quanto de nós aqui, quando a gente está aqui, estudando, buscando, né, entender essa nossa realidade espiritual, o espírito que eu sou. Mas, assim como a gente tem pessoas que não estão nem aí, nem conhecem, nem sabem, então, no outro momento. Deixa eu só concluir aqui, eu já passo para você. Com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida, associando-se aos que lhe são afins. Mais uma vez aqui. O universo se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte, na morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Está no livro A Verdadeira Religião Cristã, de Emanuel Swedenborg. É um grande médium, né? Ele tinha várias faculdades mediúnicas e ele tinha uma visão espiritual muito grande. Então, naquela época, eu acho que ele é do século, não me lembro se é século 17 ou 18, Swedenborg, agora tenho que me lembrar, acho que era 18. Ele já falava em esferas espirituais, ele falava já em perispírito, ele já falava em ectoplasma, ele já falava em tudo isso. Ele já tinha um conhecimento do mundo espiritual muito grande. Tá? E ele coloca aqui, eu já libero aí, viu? Coloca aqui as esferas falando, né, justamente dessas 7. Né? Então, o que ele chama de subcrosta, que seria, né, as zonas, por exemplo, abissais, o interior da Terra, a crosta, tá? Que é uma zona umbralina, a gente está numa zona umbralina. Né? Zona umbralina é a zona de transição, gente, não é zona de sofrimento. O sofrimento está para cada um. Né? Se você se ver sofredor, você será o sofredor. Né? A terceira esfera será o umbral dos desencarnados, né? Já o plano espiritual desencarnado. A quarta, também, que é o umbral médio, onde se situam as cidades astrais, tá? Por exemplo, tipo hospitalares. O nosso lar, por exemplo, está na quarta. Né? A quinta é o plano astral, onde mediano, né? Onde estão o plano astral mediano, onde estão cidades das ciências, né? Da tecnologia, dos estudos. E a 6 e a 7 é o plano astral superior, né? Com os espíritos mais elevados. Então, é bem interessante aí. Né? E, claro, que cada esfera dessa vai ter cidades e locais dentro das necessidades daqueles espíritos. Né? Por exemplo, na quarta tem o nosso lar, que é um hospital, que cuida ali, né, das pessoas, dos espíritos. Tá, aqui. Retomando aqui o ponto do que a colega falou, desses espíritos, usando como exemplo Jesus, que vem, na realidade, por uma missão, digamos assim, para ajudar na evolução
de um planeta onde ele não necessitaria mais passar, ou se já passou, enfim. Esses espíritos de luz, quando eles vêm, eles sabem da missão, eles sabem que vieram para isso, porque o flagelo que Jesus sofreu... Sabe, tanto que chegou uma hora que ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele sabia. Ele tem consciência. Tem consciência, é um outro nível de consciência. Nós não conseguimos nos lembrar e nos conectar com o astral, com aquilo, porque nós estamos num nível de consciência, mas ele sabia. Todos eles sabiam. Buda vivia num palácio. Ele saiu do palácio e foi viver da forma que ele viveu. Por quê? Porque ele era maluco? Não, ele tinha um propósito. E ele foi atrás desse propósito. E ele sabia. Entendeu? Francisco. Tantos que a gente vê. O Ale, faz uma gentileza para mim ver quantos slides tem aqui, por favor. Já está. Tá. Acho que eu estou folgada. Pode perguntar. Uma dúvida. A gente sempre ouve que a gente tem um crescimento moral e o intelectual, né? E que eles, muitas vezes, não andam juntos. Nunca andam juntos. Né? Essa habilidade em estar mais evoluído moralmente ou intelectualmente, ele vai influenciar de que forma nesse local onde eu vou, por exemplo, desencarnar, depois que eu desencarnar? Aí depende da sua faixa vibracional gerada entre o equilíbrio de um e outro. Para onde você tende mais, entendeu? Vamos pegar um exemplo. O que o homem fez com a energia nuclear logo que descobriu? A bomba. A bomba. Hoje, a gente já utiliza a energia nuclear para abastecimento de energia, para análise de exames, né? Eu acho que são exames de imagem. Né? Então, já tem outras utilidades. Mas, primeiro, intelectualmente, foi lá. Meu intelecto me permitiu descobrir. Aí fez o quê? Eu fiz o que eu fiz. E depois outros estudos vêm, né, e utilizam isso de uma outra forma. Então, acho que é o equilíbrio muito que vai definir isso, entendeu? Para onde você vai ou deixa de ir. Eu fiquei com essa dúvida que você falou ali. O quinto, né, mundo seria o da ciência da e tecnologia. Ciência. Então, teoricamente, pessoas intelectualmente avançadas estariam ali, mas elas podem não ter a condição moral de estar. É o equilíbrio que tem. Aí você pega a criatura que fez a bomba e joga lá e dá mais intelecto para ela. O que ela vai fazer aqui? Ela vai ter que trabalhar em algum momento o outro lado. Esse intelecto vai... vão segurar, né? Essa pessoa não vai ter esse acesso todo, vamos dizer assim, e vai ter que trabalhar uma outra área da sua vida, porque para poder equilibrar isso aí. Para poder equilibrar. Você vê que, muitas vezes, essas pessoas muito inteligentes, quando chegam... Né? Alessandra, você viu quantos? Você vê pessoas, às vezes, que vêm com um intelecto incrível, e são pessoas que têm um distúrbio muito grande. Né? A gente pega, por exemplo, Steve Jobs mesmo. Né? Tinha um intelecto incrível, mas, pessoalmente, ele tinha uma vida conturbada, ele era conturbado, como se para ele fosse difícil estar aqui. Sabe? Aquela coisa que... Eu ficava analisando muito isso. Né? O espírito, às vezes, super inteligente, de repente, vem para cá e não dá conta. Não dá conta dessa vida. Né? Então, eu penso muito isso, assim, que, às vezes, para esses espíritos, mesmo que eles se proponham... Claro que ele não é um espírito elevadíssimo ainda, até deu para perceber pela forma dele, né, de se comportar, mas ele tinha qualidades que ele veio para ajudar, porque ele impulsionou, ele tornou a tecnologia na palma da mão da gente. Ele popularizou isso, ele disseminou isso. Isso é um grande avanço. Né? Mas ele ainda precisa trabalhar muitas coisas. Né? Então, como é que vai ser isso? Esse equilíbrio dele, será que ele ainda consegue? Então, acho que é algo para ser analisado e trabalhado, talvez até no plano espiritual. Né? Essa análise deve ser vinha. Eu penso assim, né? Como aqui a gente vai analisar onde a gente pode estar colocando as pessoas. Às vezes a pessoa tem uma habilidade incrível, mas você não consegue dar um cargo de liderança para ela, porque ela não consegue liderar. Ela sabe fazer, mas não sabe liderar. Eu acho que... Eu penso que é mais ou menos por aí. Ave Maria. 12, vamos lá. Mas agora é só... Bom, através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem suas moradas e se organizam de acordo com sua evolução.
espiritual. Então, cidades, organizações diversas são constituídas pela utilização da fluido cósmico universal, que a gente já falou, né? São plasmados por isso. Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade tem de utilizar-se dos diferentes tipos de fluidos. É pelos fluidos e suas modificações que se estruturam as cidades astrais, por exemplo, e tudo que existe lá, certo? Isso aqui é só para a gente reforçar mesmo. Então, as cidades astrais proliferam ao redor da Terra numa multiplicidade muito grande. Aqui, ó, a gente tem, né? De acordo com os interesses dos grupos de espíritos afins. Os espíritos se organizam de acordo com suas necessidades, trabalham, se alimentam, têm momentos de lazer e aprendizado e exercem várias ocupações de acordo com o seu conhecimento. Então, eu posso comer ou não comer. Eu posso morar numa casa ou não morar numa casa. Isso depende de mim, das minhas construções. Pronto. O mundo dos invisíveis é como o nosso. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico, etéreo. O mundo dos espíritos não é um reflexo do nosso. É o nosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do plano espiritual. As relações entre as dimensões físicas e a dimensão espiritual sempre existirá, porque faz parte do processo, né? Já teve relatos das várias mediúnicas, né? Muitas vezes a gente é conduzido ao plano espiritual numa visualização e você encontra objetos, cores, tecnologias, e quando a gente volta, a gente não sabe explicar, porque a gente não tem palavra para isso, certo? Pode ir. Bom dia, Tânia. Bom dia. Minha dúvida é com relação às emoções. Elas permanecem na vida espiritual? Porque eu penso da seguinte forma, o medo. O medo é algo que paralisa a gente em muitas oportunidades, em muitas fases da nossa vida. E no mundo espiritual, mesmo o espírito tendo acesso a outras realidades, ele permanece com aquelas emoções para poder melhorar? Como é que se faz para, quando voltar a reencarnar, ele ter uma melhora gradual com relação às emoções? A gente não tem um corpo chamado emocional? E ele está onde, esse corpo? No plano astral. Significa que, sim, dependendo da esfera onde me coloco, essas emoções ainda são muito latentes. Muito latentes. Se eu tiver, por exemplo, na segunda esfera, que é logo, né, logo acima, a primeira esfera logo acima, por exemplo, eu ainda estou muito ligado ao material, então essas emoções ainda são, né? Não é à toa que tem espíritos se vendo guerrilhando, se vendo matando, se vendo, né? Porque isso continua assim. À medida que você vai ascendendo, vai se depurando e vai se colocando em outras esferas, isso aí vai diminuindo. Tá? Mas a gente ainda está... Se a gente vê lá na quarta esfera no nosso lar, como as pessoas chegam. Né? Então, isso aí é o contexto todo emocional. É as culpas, são os medos, é o ódio, é a raiva que nos posiciona daquela forma. Mais algum? Perguntar? Posso seguir? Não, peraí. Só deixa eu ler aqui. Na questão 230 do Livro dos Espíritos, o espírito progride no estado errante, que a gente estava conversando, pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas lá no plano espiritual. A prática é aqui, gente. Que é aqui que a coisa pega. É aqui que é o desafio. É aqui que é um aprendizado. A gente aprende lá, mas aqui... Né? Ou alguém duvida que isso aqui é um desafio e tanto, viver? Mas é bacana. Ele é tão diverso, é bacana. Aqui, só para a gente ter uma ideia de algumas cidades espirituais, são várias aí em torno do Brasil. Né? São cidades, né, ou comunidades, né, ou mundos também dito transitórios. São os locais onde vivem os espíritos após a morte. E vários tipos de cidade. Ó. Cidades que fazem pesquisa científica. Aí depende daquelas esferas, né? Elas vão estar posicionadas naquelas esferas. Pesquisas de autoconhecimento, estudo e desenvolvimento de arte, correcionais, tem prisão no mundo espiritual. Como será a prisão, né? No mundo espiritual? Socorristas, né? A gente já viu bem. No nosso lar mesmo a gente vê muito, né, o trabalho das equipes socorristas. Tá? Algumas cidades aqui interessantes, por exemplo, essa colônia lá em cima, dito colônia, isso que eu trouxe porque é do livro que foi escrito, então a gente não, né? Essa cidade, vamos dizer assim, que é Raios do Amanhecer, ela trabalha o mundo espiritual das crianças, é um grande parque infantil, onde esses espíritos
que morrem, né, que desencarnam muito jovens, criança, eles não ficam perambulando na cidade, no umbral, não. Eles são todos recolhidos e levados a esses parques, até que eles, né, porque eles não vão ficar permanentemente como... Deixa eu só concluir aqui, eu já te passo. Como crianças, né, um perispírito de criança. Depois ele vai, né, adquirindo a consciência do lugar e de onde ele está e vai mudando. Essa outra cidade aqui, ó, Roxinol. Olha o trabalho do Roxinol. Foram pessoas, por exemplo, que passaram por enfermidades, né? Longos períodos de enfermidade, tiveram muita perda de sangue, né? Outra cidade aqui no... Opa! Aqui, peraí. Colônia, a cidade Sol do Amanhecer. Preparação de espíritos para o reencarne, né? Então, tem cidades aí que fazem isso. A colônia Bom Retiro, o reequilíbrio do espírito. Essa cidade de... A colônia Gramado, na minha terra, lá em cima, tem a cidade Gramado mesmo, espiritual, que trabalha com... Peraí só um pouquinho, vamos lá. Essa colônia Abacateiro, técnicas e tratamento no atendimento renal, tanto do perispírito quanto encarnados, viu? Faz esse trabalho tanto no corpo físico como no espiritual. Você tem muitos médicos que, em desdobramento no plano espiritual, se conectam com essa cidade. E, de Gramado, também, técnicas de estudo da coluna vertebral, né, coordenação motora, pernas e pés. Então, tem muito ortopedista aí vinculado também a essa colônia. Pode falar. Com relação a... Posso falar? Pode. Com relação a essas crianças que vêm e passam 6 meses, por exemplo, meu neto, ele veio, a mãe teve pré-eclâmpsia, ele teve que nascer com 6 meses. E qual a interferência que existe entre o problema de saúde que ela possa ter tido, com essa criança ter vindo ao mundo, ficado no UTI pré-natal, passado 12 dias lutando e fazendo tudo, mas foi acontecendo cada hora uma coisa e acabou indo embora. Certo? Bom, isso é bem para a reencarnação, né? Mas vamos lá. Rápido aqui, porque eu tenho só o que eu vou te dizer. O desejo do espírito é sempre soberano. Quem sabe esse espírito só precisava exatamente daquela experiência, para ele e para quem vai viver. Para a mãe, para o pai, para os avós, para os parentes. Era aquele momento, ele não precisava estar mais do que 6 meses, 3 meses aqui. Era a necessidade dele, é uma possibilidade. Outra possibilidade existiu, sabe? Quando viu, disse, olha, sabe de uma coisa, eu vou voltar para trás, porque eu não quero isso agora para mim. Pode ser. Claro que tem fatores biológicos envolvidos nisso, mas, do ponto de vista espiritual, muita coisa pode ter acontecido, porque aquele espírito não vinha. Tem uns que só precisam daquela experiência ali. Tem relatos, por exemplo, de espíritos suicidas, né, que abreviaram a vida, e aí eles vêm no período necessário para cumprir o que era antes. Tem todo tipo. Por quê? Porque tem toda espécie de gente. Tem todas as questões de pessoas, né, que variam de uma para outra. Né? Então, é bem isso. Pode ser que ele não precisava mais do que aquele momento. Certo? Eu não sei se eu passei, se eu voei, mas você falou alguma coisa que tem a ver o local, o estado, digamos, a região aí do país com a não, aqui eu estou mostrando um mapa das cidades que existem aqui. Assim, é geral, né? É que eu estou dizendo que porque eu vou desencarnar, ao desencarnar, agora não vou desencarnar, não. Mas quando eu desencarnar, certo? Por exemplo, posso me direcionar a qualquer uma dessas cidades de acordo com a minha necessidade. Entendeu? Essas cidades que eu quero falar. Isso eu entendi. Mas tem alguma ligação com o ponto geográfico da Terra? Não sei por que eles botaram essas cidades assim. Tá, deve ter. Eu acredito que deve ter uma questão aí, né? Mas eu não saberia lhe dizer. Pronto, atividades e ocupações dos espíritos. Então, tem trabalho. Que tipo de trabalho eu posso desenvolver no plano espiritual? Trabalhar em posso trabalhar em escolas, quem tem já a habilidade do ensino pedagógico. Eu posso trabalhar em hospitais, se eu já estou na área de saúde, locais de repouso, né? Porque tem espíritos que a gente precisa receber, precisam de cuidados, muitas vezes, né? Nesse período de transição deles, de preparação à reencarnação, de desenvolvimento espiritual, produção de conhecimento e ensino. Tá? Também tarefa de auxílio ao próximo, socorro e cura, como é, por exemplo, o nosso lar. Certo?
A alimentação se dá através de fluidos utilizados que vitalizam os corpos espirituais. Então, pense que aquele alimento não é como o alimento da terra, como a gente aqui tem, mas é plasmado pelo espírito, porque ele ainda tem uma necessidade. Está tão vinculado ainda vibracionalmente, né, aquelas necessidades terrenas, que ele vai no banheiro, ele vai comer, ele vai ter que dormir, enquanto tem espírito tão volitando pela vida a 1000, né, no plano astral, fazendo e realizando, e não tem essa necessidade. Aí isso vai depender de cada um, certo? E lazer, aí são várias, né? Música, palestra, leitura, encontro com espíritos afins, ou temas, ou tarefas. Aí eu fiquei pensando, quando eu coloquei isso, né? Isso para os espíritos assim mais zen, né? E para aquele que gosta de um paredão? Faz como? Que gosta de um reggae? Claro que tem. Tem todo tipo de espírito, tem todo tipo de atividade. Pode ter certeza que tem todo tipo de lazer, né, no plano espiritual, assim como é aqui. É igualzinho, né? A vida social nas cidades espirituais é intensa e tem um objetivo, a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra, numa nova roupagem física, ou seja, reencarnarem de novo com outro corpo físico. Estudam, trabalham, repousam e divertem-se. Então, a gente também passa por passos no plano espiritual, né, dos desencarnados, vamos dizer assim, também para ajudar e contribuir na formação do que eu sou. Então, eu já venho numa versãozinha um pouquinho melhor do que aquela quando eu fui, né? É esperado isso, né? Porque a Adenauer sempre brinca com a gente e diz assim, ó, nós estamos na nossa melhor versão. E ele ainda diz mais, se você não presta nessa, imagina o que você foi na outra. Porque é sempre melhor, né? É sempre melhor. Crianças no plano espiritual, eu já dei o spoiler, elas não ficam, você não encontra, né, elas em regiões umbralinas, não, né? Até porque aquele componente emocional, né, não é tão latente, né, na criança ainda, ela está muito vinculada à mãe, muito vinculada dentro do plano espiritual, muitas vezes, ela não tem esse ego, essa nossa consciência assim tão aberta para já estar fazendo essas nossas relações emocionais, né? Ela tem ali com a mãe, com a família, né? Mas uma coisa ainda não é intensa como o adulto. Então, ela não tem necessidade, ela não se vincula ali. Escolas, parques e instituições diversas são a carinha da cidade que recebe as crianças, né? Como se fosse um parque, uma escola, para fazer esse trabalho até que o espírito tome aquela consciência de que não é uma criança. Porque, na realidade, nós não somos. A gente nasce um bebezinho, mas a gente não é um bebê. A gente é um espírito que tem uma história, às vezes, mais antiga que os pais, né? São todas recolhidas em instituições apropriadas e preparadas para o acolhimento e amparo desses espíritos, né? Então, fico imaginando como se fosse uma crechezinha, assim, tá toda organizada, bonitinha, esperando por eles. Pronto. Alguma pergunta aí? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pronto, eu vou encerrar no horário certo, né? Que bonito. Gente, essas são as referências, ok? Para a composição da aula de hoje. Isso são apenas algumas ideias, né? Pesquisem, procurem saber, formulem as suas ideias, porque isso que é o bacana, né? A gente vai aprendendo junto. Muito obrigado, espero que tenham gostado, que tenham contribuído, e até a próxima, viu? Muito obrigada.